Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos aí ao canal Facilidades. Hoje eu vou estar ensinando para vocês a como fazer uma calculadora simples em Python. E em primeiro lugar eu gostaria de mostrar para vocês qual que vai ser a lógica dessa calculadora, como que ela vai funcionar. Bom, primeiramente, para a gente ter essa calculadora, a gente vai primeiro precisar registrar qual que é a operação que a gente vai fazer. Se vai ser a adição, a subtração, a divisão ou a multiplicação. Não sendo nenhuma dessas, é para dar um erro, beleza? Após essa verificação de qual operação, a gente lê o primeiro número, depois lê o segundo número, e aí, com base nessa operação que a gente fizer, a gente vai ter o resultado e vai mostrar para o usuário. Então, o funcionamento é bem simples e vamos lá para o VS Code, vamos lá para o código, beleza? Então, vamos salvar esses números no 1. Eu vou atribuir como zero inicial, porque se só para inicializar ele como algum número, entendeu? Número 2 igual a zero. Só para o Python entender que a gente está tratando números e não, por exemplo, uma string, uma lista e por aí vai. Bom, além disso, a gente tem que colocar um operador também, que vai ser o que vai modificar tudo, né? Eu coloquei aqui uma string vazia, porque do mesmo jeito é pro Python entender que é uma string, não é um número, por exemplo. Beleza? Então, depois disso, o que a gente tem que fazer? Bom, o primeiro passo é a gente ler o número que o usuário coloca. E como que a gente faz isso? A gente tem que fazer o seguinte. Número 1 vai receber o input. E aqui a gente pode colocar uma frase, certo? Entre com o primeiro número. Porém, ó, eu vou fazer o seguinte. Print type do num1. Quando a gente usa o input, o retorno do input é uma string, ó. Sendo assim, a gente não conseguiria somar, por exemplo. Deixa eu rodar isso daqui. Entre com o primeiro número, 3. Aí aqui o tipo que ele printou foi um class string. Se a gente colocasse o número 1 e número 2 com o segundo número aqui, e a gente printasse o número 1 mais o número 2, isso aqui não teria o resultado que a gente espera, certo? Vou colocar 3 e 5. Aqui, ó. 3 mais 5 é 35? Não, gente, não é. Então, como que a gente resolve esse problema? Bom, para isso a gente tem que fazer o casting. O casting é quando você tem uma variável de um tipo e você tenta convertê-la para outro tipo. Como que a gente pode fazer isso? É só a gente colocar o tipo que a gente quer e envolver a função que está retornando uma string, certo? A gente vai encapsular essa função aqui. E aqui embaixo a mesma coisa. E agora, quando a gente rodar, 3 e 5 dá 8. Beleza. Só que a gente tem que ter o operador também, certo? Então eu vou até atribuir ele antes. Operador recebe input. Qual operação você deseja realizar? Aí aqui eu vou escrever para o usuário que ele pode escolher entre mais, menos, multiplicação e divisão. Beleza? Vou até excluir essa coisa aqui, que não precisa. E embaixo a gente tem a atribuição dos números. E aqui em primeiro lugar a gente vai ter a atribuição da operação que a gente quer realizar, certo? E agora, o que a gente tem que fazer? Bom, quando a gente digitar qual tipo a gente quer de operação, ela vai ficar guardada no operador, certo? Então a gente pode fazer uma verificação de o que está sendo guardado no operador para a gente fazer essa operação. Então a gente pode colocar aqui um if operador é igual a mais, a gente vai printar num 1 mais num 2. Agora,
elif, né, que é o se não. Se não for, significa o quê? Se não for a primeira condição, se for a outra, ele vai realizar algo. Então, se o operador for igual à subtração, a gente dá um print num 1 menos num 2. Agora a gente ainda tem mais duas, né? Elif operador é igual a multiplicação. Aí a gente vai printar num 1 vezes num 2. E aqui por último, elif operador é igual a dividir. Aqui eu esqueci do 2 pontos. Print num 1 sobre num 2. Beleza. E vamos fazer também uma condição aqui dentro do operador. Para que a gente fazer essa condição? Para evitar a divisão por zero. Porque quando a gente divide algo por zero, eu vou mostrar aqui na prática, dá um erro. Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, qual operação você deseja realizar. E eu vou colocar aqui, dividir. Qual é o primeiro número? 5. O segundo, 0. Então, quando a gente roda um código que tem uma divisão por zero, dá esse erro aqui, certo? Então, a gente precisa evitar isso. Então, vamos lá. Se o num2 for igual a zero, print 0. Aqui, else. Se não for igual a zero, a gente pode fazer essa divisão tranquilamente. Então, vamos fazer o teste. Qual operação você deseja realizar? Divisão 5 por 0. Pronto, resolvemos o problema. E vamos fazer também uma condição aqui, ó, que se o usuário colocar qualquer coisa para ele dizer que o usuário colocou algo que não funcionou. Se o usuário colocar qualquer coisa além desses aqui, o programa dizer o porquê que não funcionou, entendeu? Vamos mostrar aqui na prática também. Se eu colocar qualquer operação que não seja essas daqui, vai acabar rodando o programa do mesmo jeito. Vou colocar um A. Qual o primeiro número? 5. E o segundo número? 4. E não aconteceu nada. Por quê? Porque ele não entra em nenhuma dessas condições aqui. Ele não é nem igual a mais, ele não é igual a menos, ele não é igual a multiplicação e ele não é igual ao operador da divisão, certo? Então, como ele não entra aqui, ele simplesmente ignora essa parte. É como se ela não existisse, entendeu? Então, a gente precisa colocar uma condição aqui. Um else que vai funcionar sempre que não sempre que não satisfazer nenhuma dessas operações, nenhuma dessas condições, no caso. Então, else print operador operação inválida. Eu vou colocar aqui também um strip, que significa o quê? Significa que ele vai tirar os espaços do começo e o do fim. Eu vou mostrar para vocês o que poderia acontecer. Rodar isso daqui, ó, e se eu colocar um espaço aqui e colocar um mais e outro espaço, primeiro número 4, segundo número 5, operação inválida. Por quê? Porque tem os espaços. E como a gente fez essa operação, como a gente fez essa verificação, se é igual a mais e só a mais, então isso daqui não funciona, porque tem os espaços. Querendo ou não, é uma string totalmente diferente dessa daqui que a gente está comparando. E quando a gente coloca aqui o strip, ele tira os espaços do começo e do fim da string, certo? Então, se ocorrer a mesma coisa, vai funcionar. Vou colocar uns espaços aqui, um mais espaço. Primeiro número 4 e o segundo 5, e aí funciona. E o que a gente pode colocar aqui também? A gente pode fazer o seguinte, ó. If operador in. Aí a gente coloca mais, menos, asterisco,
divisão e a gente colocar a indentação aqui, se o operador tiver contido aqui, aí a gente vem para cá. Se não, ele já dá a operação inválida. Então, o que que a gente pode fazer? A gente pode já printar aqui, ó, o resultado. Vamos printar. Resultado obtido. E a gente colocar aqui um end para ele ser uma string vazia. O que que isso significa? O padrão é um contra/n, que significa que ele vai pular uma linha sempre que rodar. Sempre que rodar esse print aqui. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Qual a operação? Mais 4, 5. Resultado obtido, ele vai para a linha de baixo. Se a gente coloca aqui uma string vazia e roda novamente, mais 5, 4, a gente continua na mesma linha, certo? Então, eu acho que é basicamente isso que a gente queria chegar. Essa foi a calculadora em Python. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, se inscreve aí. Valeu, falou e tchau!